casa, viu? Quebra tudo aí. Gratidão, aleluia, que privilégio. Quero agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade. Que mesa que foi ontem, tremenda. Começou aqui o culto tremendo. Ontem a mesa ali com o apóstolo Rogério, pastora Cristiane, Deus abençoe. Além de alimentarmos algo tão bom, também foi algo dos céus. E eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer ao meu filho Tadeu, que veio comigo lá de Muzambinho. Fizemos 5h30 de lá aqui, 426 quilômetros. Quero agradecer o pastor Wanders. Tivemos o privilégio de vir aqui uma vez ministrar na igreja dele. Eu liguei para ele ontem, falei: olha, estamos aqui na tua terra, dá um pulinho aqui. Ele falou: o único horário que eu consigo é cedo, então vem, vamos alimentar junto. Eu quero agradecer a todos que nós estamos conhecendo. Conheci ontem o apóstolo Renato. Deus abençoe sua vida, querido. Estamos juntos. Quem sabe nós vamos lá nas terras lá, né? Dar uma glória a Deus juntos. Quero agradecer pela vida de cada pastor, de cada filho presente aqui dessa igreja linda, maravilhosa, amém? Está conosco lá também o pessoal de Muzambinho, da nossa cidade, está acompanhando lá. E nós queremos compartilhar algo do Senhor. Falaram para mim que o culto aqui não tem hora para acabar, é verdade? Ontem vocês falaram que vocês estão sendo transformados, apóstolo Rogério. Mas continuou, né? Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que tem norteado a minha vida. E eu quero compartilhar com vocês nesse dia, porque eu creio que ela é muito forte e relevante para você que é líder, você que é pastor, você que almeja isso, você que é um cristão. Eu quero falar nessa manhã sobre os inimigos do propósito. Eu acho que é muito relevante para nós. Então, como essa adoração poderosa que foi ministrada aqui, isso nos leva cada vez mais compreender aquilo que Deus coloca em nós para nós avançarmos, irmos bem mais longe do que a nossa mente limitada. E eu quero compartilhar com vocês nessa manhã e comentar a respeito sobre isso, os inimigos do propósito. E falar de propósito, eu creio que nós, como filhos e filhas de Deus, repita assim comigo nessa manhã, fala assim: a multidão, ela vive a aparência do reino dos céus. Fala assim: os discípulos vivem a realidade do reino dos céus. Eu acredito que você já deixou a multidão que só vive de aparência. Você, como igreja, você está aqui buscando cada vez mais conhecer de Jesus. Quem é discípulo aí, diga amém. Então vire para quem está ao seu lado e fala: então estamos vivendo a realidade do reino dos céus. Só que tem algo um pouco mais forte, mais profundo, que dos discípulos que seguiam Jesus, quando Jesus ele multiplica os pães e a multidão se alimenta, eles vivem da aparência, tem milagre. Multidão vive de milagre. 10 leprosos são curados e vive milagre. Mas só um volta para agradecer, e esse que volta é discípulo. Quem está entendendo, diga amém. E recebe a salvação. E Jesus, quando realiza o milagre da multiplicação, a multidão fica impressionada. E Jesus fazia uma brincadeira mais ou menos como de criança. Nós aprendemos e brincamos: siga o mestre. Ele ia para um lugar difícil, pegava barco, e quem era discípulo tinha interesse de conhecer, seguir Jesus e ir atrás. E ele, depois de realizar os milagres, os discípulos vão atrás. E eles falam: o que vai ter de milagre hoje? Milagre é importantíssimo, só quem vive o milagre sabe da importância do milagre sobrenatural de Deus. Quem vive de milagre aí, amém? Milagre não se explica, não se vive. Mas Jesus, quando os discípulos começaram a perguntar: que milagre vai ter hoje? Jesus fala: hoje não vai ter, apenas o sinal de Jonas. Eles começam a questionar Jesus e fala: mas os nossos pais, Moisés lá no deserto nos deu pão. Jesus ele fala: não foi Moisés, foi o meu pai que deu
pão para vocês. E ele começa a falar algo mais duro, fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que comer de mim tem vida, tem parte comigo. E eles não quiseram, acharam muito duro o discurso de Jesus. E diz a palavra de Deus que eles começaram a se retirar. Eles eram discípulos, eles estavam seguindo. Duro era o discurso e muitos começaram a cascar fora. E Jesus vira para os discípulos e faz uma pergunta para eles: vocês querem retirar também? E Pedro toma a palavra e fala: para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. De multidão e discípulos do reino dos céus, que nós falamos, a multidão vive a aparência, os discípulos a realidade. Mas repita assim comigo bem forte: somente os filhos manifestam o reino dos céus. Então, querido, o que Jesus veio fazer na terra? Manifestar o reino dos céus. Então, ser discípulo é um processo, e eu e você estamos aqui na terra para manifestar o reino dos céus, amém? Quando Jesus ele fala a respeito e dá ordem aos discípulos, ele sai manifestando, curando enfermos, expulsando o demônio e manifestando o reino dos céus. E é muito forte quando o próprio Deus fala e coloca Adão no jardim. Ontem na mesa tivemos essa conversa também, revelada pelo apóstolo Rogério, que lá em Gênesis ele vai dizer e colocar o homem para cuidar e cultivar o jardim. Se você ainda está procurando descobrir o seu propósito, como diz a palavra de Deus, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao seu coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Basta você continuar seguindo o processo de Jesus, cada vez olhando para Ele, e vai ser revelado o propósito que você está aqui na terra, amém? Existe um propósito específico para cada um de nós, mas no geral eu posso resumir para a gente entrar nos inimigos do propósito, que é manifestar o reino dos céus. E quando Deus fala para cultivar, exatamente é para que nós sejamos como jardineiro. Adão plantado no jardim, ele cultivava, ou seja, ele colocava a cultura do reino dos céus. Então, no modo geral, eu e você, não importa o âmbito que nós estamos, seja na sua casa, no seu trabalho, o nosso propósito é fazer com que a cultura dos céus seja manifesta naquele ambiente, amém? Seja manifesta naquele ambiente, em nome de Jesus. E nós vamos agora entender que nós não devemos permitir que os nossos inimigos nos tire do propósito ou impeça que você descubra o seu propósito. E que inimigos são esses? São 3 que eu quero refletir com vocês. São 3 inimigos. Repita assim comigo: primeiro inimigo. Você pode aumentar o volume e falar com voz de que você tem uma voz de trovão, como o pai. Fala assim: o primeiro inimigo é o egocentrismo. O segundo inimigo é a mágoa. E o terceiro inimigo, o amor ao dinheiro. Vou repetir para vocês, nós vamos desfrutar do que Deus quer revelar para nós, para que nós descobrimos o nosso propósito específico, se ainda não descobrimos, e se já descobrimos o nosso propósito específico, nós não possamos sair dele. Então, o primeiro inimigo é o egocentrismo, o segundo inimigo é a mágoa, o ressentimento, e o terceiro inimigo é o amor ao dinheiro. Por que é importante nós falarmos e comentarmos sobre isso? Sobre vários assuntos que nós poderíamos estar falando nessa manhã. Porque infelizmente hoje nós vemos muitos crentes individualistas, muitos crentes magoados, ressentidos, amando e correndo somente atrás do dinheiro. Nós vemos um cristianismo raso, e assim não consegue descobrir o propósito de vida. E também nós vemos que pastores não conseguem viver o seu propósito. Já descobriram, já sabem o seu propósito, mas não conseguem permanecer nele.
por causa desses inimigos. Então, por isso a importância de nós falarmos sobre esses inimigos nessa manhã, porque a minha oração, a minha expectativa, que nós continuamos a manifestar o reino dos céus, por onde nós estamos, por onde nós passamos. Então, vamos ver um pouco o que a palavra diz a respeito sobre o que nós estamos comentando, porque ela que é a direção, que é aquilo que nos entendemos que é a vontade de Deus. Não é simplesmente a nossa palavra, mas é a palavra de Deus, que ela é poderosa para trazer toda a vontade de Deus para as nossas vidas. Se a gente formos lá para Neemias, no capítulo 6, no versículo 1, se for possível projetar na tela, tem como para nós? Se for possível, projetar na tela Neemias 6, 1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém inventaram fazer-me mal. Até aqui tá bom. Aqui nós vemos pessoas, nós vemos 3 inimigos de Neemias que tinham um propósito para reconstruir os muros de Jerusalém. E você percebe que eles vão tentar, de alguma forma, parar o que Neemias está fazendo. Eles são em si pessoas. Mas eu faço uma pergunta para você que conhece a verdade: eles conseguiram, sim ou não? Não. Eu não quero atentar sobre toda a história, porque eu quero entender que aqui nós vemos 3 inimigos relacionados ao propósito. Mas vamos agora para 1 Samuel 17:32. E aqui que eu quero gastar um pouco de tempo na palavra sobre Davi. 1 Samuel 17:32. Nós vamos ver esses inimigos vindo, algo visível para esse entendimento. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda o quê? Moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. E eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso, e esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Queridos, nós vemos Davi, aquele que era considerado como filho bastardo. Ele, ao invés de estar com seus irmãos, aprendendo no exército de Saul, se trazemos para a realidade de hoje, nas melhores faculdades, Jessé, seu pai, coloca ele para fazer algo, para cuidar de ovelhas. E por que não entender que Davi, ele teve as revelações dos céus? Ali ele escreve os salmos porque ele cuidava de ovelhas na simplicidade, porque a consciência de Davi era que ele conhecia um Deus e ele não estava olhando para a circunstância, ele continuava olhando para o Deus vivo poderoso. E o Deus vivo poderoso a qual Davi
servia, o que era pedido para ele fazer, ele fazia com amor e dedicação. E ele não estava olhando para a circunstância, mas quando nós analisamos Davi cuidando das ovelhas de seu pai Jessé, vem um leão. É impossível um jovem enfrentar um leão. E o leão pega uma ovelha. E ele, como disse a Saul, ele enfrenta esse leão. E arrebata a ovelha do leão e mata o leão. Da mesma forma, aconteceu com o urso. Ele poderia falar, não tem como, essa já era, ficar com as mãos. Mas ele servia um Deus. E ele estava naquele lugar. E ele sabia que o propósito era fazer tudo em volta crescer. Se Adão, como jardineiro, fazia tudo em volta crescer, manifestava o reino dos céus, Davi não ficou de mãos atadas. Ele manifestou o reino dos céus, arrebatando a ovelha do leão, arrebatando a ovelha do urso. O que eu entendo sobre o leão? Que não é especificamente a questão hoje, você vai enfrentar um leão, e aí eu e você precisamos entender no nosso âmbito, no nosso ministério, você que é pastor, você que é líder, você que é um cristão, esse inimigo, primeiro que falamos, egocentrismo, você tem que enfrentá-lo, não na sua força, mas na força do Deus poderoso. Porque, queridos, a tendência, o que se prega nas faculdades e se pregam até mesmo, infelizmente, nas igrejas, sobre a pessoa olhar só para ela e preocupar só com ela. Bem disse o pastor Elinho ontem aqui, um conselho que ele deu. Um conselho que eu te dou, não pense só em você, pense nos outros. Se Davi, no momento que as ovelhas estavam sendo, o leão pegou a ovelha, se ele pensasse só nele, na segurança dele, ele não manifestaria o reino dos céus. E eu já quero começar a profetizar sobre a tua vida. Se você crê, levante a mão. O reino dos céus está dentro dos filhos, e os filhos não vai mais preocupar, porque é o pai que está no controle. E os filhos que levantam para qualquer situação manifestar o reino dos céus, o pai está trazendo segurança, força, ousadia, para arrebatar da mão do inimigo tudo aquilo que o inimigo tem tomado. Ele não preocupou com ele, com a segurança dele, mas ele preocupou com o que o pai havia dito: cuide. Cuide. Um conselho para você, como a palavra de Deus diz, olha aqui para mim. Cuide, tudo que vier à tua mão para fazer, faça como se fosse para Deus. Até Paulo aconselha o trabalho, trabalhe como se fosse para Deus. Eu aprendi quando eu tinha um trabalho, ano passado, Deus, Ele permitiu, e hoje eu vivo integral da obra de Deus, mas desde quando eu entrei no meu trabalho, Deus me ensinou a trabalhar para Ele primeiro e depois para o meu patrão, porque se eu preocupo e faço só para o meu patrão, eu vou não vou fazer o meu melhor, porque não vou receber aquilo que talvez eu acho que eu deveria receber por direito. E quando eu entrei numa empresa a qual eu trabalhava, Deus foi honrando para a honra e glória do nome dEle, porque eu entendi que aonde eu estava, eu trabalhava, sabe de quê? De cobrança funerária. Recebia cobrança, planos funerários. Eu podia vender planos, eu não era muito bom de venda não. Quando eu ia vender algum plano, até os planos marcados para venda de plano funerário dava ruim. Eu não conseguia vender. Vai lá que tem alguém que está querendo comprar o plano funerário. Aí, pastor Rogério, eu lembro disso até hoje. Eu fui na casa de uma pessoa, olha,
falaram que você está interessado, como é que é o plano? Expliquei tudo o plano certinho. Daí a pessoa falou assim, não vou comprar não, se eu morrer, qualquer um me joga lá. Eu falei, tudo bem, mas por que você estava interessado? Que a minha vida não tem sentido, eu estou querendo. Aí ao invés do plano, né, funerário, aí eu falei para ele, você não quer saber de um outro plano, não? Qual o plano? Você trabalha para 2 funerárias? Eu falei, não. Eu quero apresentar para você o plano da salvação. E lá uma ovelhinha que estava querendo ser arrebatada pelo inimigo, e nós ali falamos do plano da salvação. Só sei que eu não vendi o plano, não ganhei dinheiro, mas uma alma para Jesus. E ela aceitou o plano da salvação. E glória a Deus. E nós entendemos que quando nós preocupamos só, e quando eu falo isso, queridos, gasta tempo. Você parar a falar, era lugar longe, eu lembro em Muzambinho. Nossa, se você parar para ficar conversando, falando, eu falei, poxa vida, perdi tanto tempo aqui. E a pessoa enrolou. Quando ela falou que ela estava pensando em morrer, que não tinha mais sentido, aí o Espírito Santo falou. E que eu estou querendo passar para você, o que Davi entendeu é que você e eu precisamos entender. E isso não tem a ver com o trabalho para o meu patrão que eu tinha, mas eu tinha um maior patrão que era Jesus, o meu Deus, o meu Pai. E eu quero que nós nessa manhã tenhamos essa consciência, seja o limpar, o varrer a igreja, na sua casa, o lavar a louça. Se a gente pensar com algo, que isso é ruim, não, faça tudo para a glória de Deus. Muitas coisas, preste atenção, nós deixamos de manifestar o reino dos céus por pensar em nós mesmos. E eu quero dizer para você nessa manhã que com esse inimigo, nós, além de lutarmos, nós devemos matar ele. No batismo se é explícito isso. Vai morrer o velho homem, vai morrer a velha mulher, e agora vai se tornar uma nova criatura. E nós precisamos entender que o nosso eu não pode mais prevalecer, mas sim a vontade do Pai. E é terrível quando nós, na nossa caminhada, essas nossas vontades egoístas ainda vêm. E se ela vir, nós temos que matá-las novamente. E a respeito da mágoa, do ressentimento como leão, perdão como urso, da mesma forma. E aqui nós vemos Davi agora vai enfrentar um gigante que nós podemos considerar como Mamon. Jesus compara como Mamon, como as coisas, como dinheiro, e ele enfrenta. Mas antes de entrar e falar um pouco mais sobre isso, eu acho que no Novo Testamento tem uma parte da palavra de Deus em Lucas 15, não vamos ler, é conhecido de todos, mas no capítulo 15, 16, no 15 vai falar do filho pródigo. Nós entendemos que filho ele está para manifestar o reino dos céus, como nós falamos no início, amém? Quem entendeu, diga amém. A multidão ela vive da aparência, os discípulos a realidade, mas é os filhos que manifestam. O filho pródigo ele tinha entendimento, ele pede o direito da sua herança, mas percebe aqui que o filho pródigo ele pensou em si mesmo. Ele não pensou no propósito do pai, nem trabalhar, porque ele pede o direito da sua herança, e ele sai com seu egocentrismo, ele sai para o mundo. E aqui é um alerta para nós. O filho que convivia com o pai, ele tinha consciência, ele pede a sua herança, que a herança só é dada quando a pessoa morre, mas ele pede antes, ele era convicto disso. Mas sabe o que ele faz com a herança? Ele sai gastando tudo dissolutamente, porque ele pensa só em si. Então nós vemos um exemplo clássico no Novo Testamento a respeito de alguém que pensou só em si, e ao invés, contrário de Davi,
que humildemente ele obedecia o seu pai Jessé cuidando das ovelhas. Agora onde que vai parar um filho na casa do seu pai, que ajudava o pai? Ele vai agora sem nada, ele perde tudo, porque eu e você perdemos tudo quando afastamos do propósito, afastamos do pai, e agora ele se encontra cuidando de porcos, na sujeira, na lama. E aí ele cai a ficha: quem trabalha, os servos do meu pai, está bem melhor do que eu. E ele reconhece que a culpa é dele, e ele fala: eu vou voltar para o meu pai e vou dizer para ele: eu pequei contra os céus, e contra ti já não sou digno de ser chamado seu filho. Aqui, esse egocentrismo, ele tem agora que se humilhar. E se porventura não tem como eu e você continuar no propósito, se porventura afastamos do propósito, nós precisamos nos humilhar. O que aconteceu com Adão e Eva, que eles foram expulsos do jardim, porque quando Deus, no lugar de encontro, todos os dias, na viração do dia, Ele estava lá. Adão pecou e se afastou, não estava lá. Mesmo quando você e eu pecamos, Deus, Ele está no lugar de encontro. Como nessa manhã aqui, nós temos a oportunidade, porque as misericórdias se renovam a cada manhã. Apresentamos a Ele. Mas Adão, ele tem medo, se afasta, e quando Deus vai conversar, Adão, ao invés de ele assumir a culpa, ele taca a culpa em Eva. Ao invés de ele assumir a responsabilidade. E João 15, 22, Jesus ele fala: se eu não tivesse vindo, não tivesse falado, vocês não teriam pecado, mas agora não tem desculpa pelo seu pecado. Adão arruma a primeira desculpa que nós vemos na palavra de Deus. E Deus para de falar com Adão, e Deus vai falar com Eva: Eva, por que você comeu do fruto que eu falei para não comer? A Eva aprende com Adão e arruma desculpa também, e taca a culpa na serpente. Hoje nós aprendemos desde criança para não ser castigado, apanhar, tacar a culpa no outro. E por isso que eles receberam o castigo e foram expulsos da presença. Mas quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, Ele está nos ensinando: quem assume a culpa e reconhece e se arrepende, é restaurado como foi o filho pródigo. Não é por mérito que eu estou aqui, mas é por mérito dele. Porque mesmo sendo de uma geração de pastores, meu avô José Miranda, que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e está com o Senhor. Meu pai Eliezer Miranda, a minha mãe também é pastora Alici Ferreira. Na minha caminhada com Cristo, teve momentos que eu fiz como filho pródigo. Distanciei, desviei da igreja, afastei da igreja, mas distanciei do propósito. Pior do que se afastar é estar perdido, como a dracma dentro da igreja, mas está perdido. E a minha restauração foi quando eu reconheci que eu precisava deixar a minha vida egoísta, porque as minhas decisões me levou ao fundo do poço, e eu precisava matar esse leão do egocentrismo. E para a honra e glória do nome dele, o dia que eu entendi: Senhor, não mais a minha vontade, mas a tua. Eu lembro que, por escolhas erradas minhas, eu estava num lugar, pedi emprestado uma moto de um cunhado meu. O inimigo soprou na minha mente a tirar até a própria vida. E quando eu estava lá, o Espírito Santo soprou no meu íntimo e falou assim: você não precisa fazer isso. Já tem alguém que deu a vida dele por você. Este é o Filho de Deus que veio em carne e se manifestou. E quando eu senti aquela voz no meu espírito, eu caí de joelhos dizendo: Senhor,
Me perdoa, eu reconheço que eu quis a minha vontade, mas a partir de hoje vai prevalecer é a tua vontade. E quando nós continuamos a parábola do filho pródigo, tem um outro irmão, que quando o pai coloca novas vestes, anel no dedo, sandália nos pés, e faz uma festa, porque há festa no céu por um pecador que se arrepende. E há uma celebração do pai fazendo uma festa, e o filho mais velho, que era o filho primogênito, que a palavra de Deus nos dá entendimento que na ausência do pai é o primogênito que tem que cuidar, ele recebe porção dobrada, dupla honra para cuidar, tanto financeiramente como espiritualmente. Aquele que era para cuidar, como também Caim, que era para cuidar do seu irmão, ele mata por causa desse inimigo que não se vence. Mas agora esse irmão que está na casa mais velho, ele está trabalhando, preste atenção nisso, ele está fazendo a obra do pai, está trabalhando para o pai. E quando ele está chegando perto da casa do pai, ele ouve uma festa e ele pergunta o que é. E aí os servos falam: o teu irmão voltou e o teu pai está fazendo uma festa para ele. Diz a palavra de Deus que aquele irmão, ele não entra na festa, ele fica triste, porque o irmão dele não merecia, gastou toda a parte da herança, toda a herança com prostituta, e ele fica magoado e não quer entrar. O primeiro inimigo que nós temos que vencer é as nossas vontades, o egocentrismo. Agora o segundo inimigo, como nós vemos a questão desse filho mais velho, por causa do ressentimento, da mágoa, ele não quer participar da festa que o pai está patrocinando. Isso é muito forte. Se você for olhar as circunstâncias que acontecem na sua vida, quantas pessoas te magoam, quantas pessoas te ferem. Interessante que Jesus, na oração que Ele nos ensina, Ele vai colocar isso bem explícito para nós orar: perdoa, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. E após ensinar a oração, Ele vai deixar mais explícito ainda: se nós não perdoarmos os homens as suas ofensas, também o Pai não vai nos perdoar. Queridos, os inimigos que nós falamos, estamos comentando, é o egocentrismo, que é o ressentimento e a mágoa. Não são pessoas, é nós, dentro de nós, esse leão, esse urso está. É dentro de nós que está. Quando eu vou para a palavra de Deus também, em Romanos, capítulo 8, versículo 28, fala que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem ama a Deus aí, diga amém. Até as coisas ruins vai cooperar. Sim, ser difamado, ser maltratado, ser ofendido, como aconteceu com José. Você já sabe a história de José. Os irmãos dele venderam ele como escravo, mas isso estava cooperando para o propósito. Olha aqui, a palavra de Deus vai dizer no 35: quem nos separará do amor de Cristo? Aqui está fazendo a pergunta: alguém pode nos separar do amor de Cristo? Será que alguma pessoa pode? Quem nos separará do amor de Cristo? Interessante que quando Paulo está afirmando isso, fazendo uma pergunta, ele vai falar que ninguém pode. Olha o que está escrito, Romanos 8:35. É uma pergunta. Aí ele vai falar: será a tribulação? Será a angústia? Ou perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou perigo? Ou a espada?
Continue. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte, o quê? O dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedor por meio daquele que nos amou. Olha o que ele está dizendo, nada disso pode, porque em tudo isso nós somos mais que vencedor. Mais um versículo, por gentileza. Aleluia. Porque estou certo, olha o que Paulo afirma: estou certo que nem a morte, nem a vida, olha o que ele está dizendo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, que está dizendo nem principado, ou seja, o inimigo não pode, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem poderes, nem alturas, e nem profundidade, nem qualquer criatura, ou seja, pessoas, pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando ele começa a pergunta, quem? A resposta, se eu fosse dizer para você, que eu entendi: eu posso. O eu, o problema do eu. Se nada pode, homens não pode, criatura, nem a morte, fome, nada, nem demônio nenhum pode nos separar desse amor. Mas quem pode então? Somente eu. O egocentrismo, o ressentimento. Porque perdoar não é sentimento, é uma obediência à vontade dEle. E Jesus conta sobre a parábola de um credor incompassível que perdoou, colocar bilhões na moeda de hoje, ele não tinha condição de pagar, prende toda essa família, ele pede clemência, misericórdia, e ele é perdoado. Ele sai, encontra alguém que devia aí uns 5 mil reais, ou 50 mais ou menos na moeda de hoje, 50 mil, e ele pega: você tem que me pagar, não tem como, me dê uns dias, tem misericórdia de mim, eu vou trabalhar, vou pagar. E ele espanca, ele manda prender. E os servos daquele que viu ele ser perdoado, falou para o seu senhor, ele mandou trazer eles diante da sua presença. Ele foi preso e foi lançado para os torturadores na vida dele. O que eu estou dizendo para você é que eu lembro em uma fase da minha vida, a qual eu estava fazendo um trabalho que Deus nos direcionou. Hoje nós temos um outro projeto nas casas, casa de bênção, mas na época era em 2018, casa de paz, e ministrando sobre isso, a nossa igreja. E aconteceu uma situação em relação familiar e ministerial, em relação a pastores do ministério a qual nós fazemos parte. Foi uma saída de um pastor que não foi muito, vamos dizer assim, da forma correta, foi bem difícil para ambos os lados, e aquela situação perpetuava, e o Espírito de Deus ia orar a Deus, e eu não podia, eu não entendo diante de Deus, a palavra para ministrada, ela tem que ser aquilo que você vive. Como que eu vou falar de paz se eu não consigo ter paz? E eu lembro que eu conversei com meu pai, presidente: olha, não tem como continuar dessa forma. Já havia sido uma reconciliação com o pastor presidente, meu pai, mas eu preciso chegar e resolver essa situação, porque se nós fazemos parte de um reino, o reino de Deus não está dividido. Homens querem dividir, mas quem é filho de Deus sabe, aquele que não ajunta espalha, mas eu e você viemos para nos unir num só propósito. E eu glorifico a Deus, porque também por conhecer e participar e caminhar com Remi, como já foi está sendo ministrado, o apóstolo Rogério muito bem falou ontem, e eu sou um dos pastores que houve uma remissão do meu ministério em relação ao entendimento da unidade, do propósito que Deus quer fazer nesse tempo. Então, quando eu estou explicando algo por cima, eu falei para o meu pai, pastor Eliezer, presidente, juntamente com o pastor, da situação, nós precisamos ir e liberar perdão, não importa quem está certo e
quem está errado. Eu sempre entendi isso. Mateus 5 fala: se nós vamos entregar a oferta, o Espírito Santo toca no nosso coração que nós fizemos algo para alguém, deixa a oferta e vá reconciliar. Depois que reconciliar, você traga a sua oferta, apresenta. Isso está fácil porque o Espírito Santo fala que foi você que fez. Foi você que fez, então você vai e pede perdão, beleza. Mas do contrário, Mateus 18 fala: se teu irmão pecar contra ti, a ordem de Cristo é a mesma, vá reconciliar com ele. Tenta, vai você primeiro, tenta conversar com ele. Se não, ele não quiser reconciliar, ele falar: eu estou certo, está vendo, você está errado, e não tiver reconciliação, aí a palavra de Deus fala: chama 2 ou 3 testemunhas para tentar ali reconciliação. Se não resolver, chame, apresentai-vos à igreja. Depois da 3ª tentativa, se não houver reconciliação, aí você considera como gentio. O que é desligado na terra é desligado no céu. Então eu entendi que eu prefiro sempre estar errado, porque estar errado é mais fácil, vai uma vez só. Quando você está certo, meu querido, a palavra de Deus fala que você tem que tentar 3 vezes. Eu estou contando isso e nem estou colocando o nome da pessoa, mas eu estou falando para mim o que destravou aquilo que estava sendo travado, e eu entendi que Deus queria para mim. Quem está entendendo, diga amém. Porque o inferno não pode, o inimigo não pode, nenhuma tribulação, nada pode, nenhuma pessoa pode. Entenda isso, Deus está falando: nada pode parar os filhos para manifestar o reino dos céus. Somente uma pessoa, você pode limitar o agir de Deus. E quando nós voltamos para o texto de Davi, quem está comigo, diga amém. Que ele está explicando para Saul, porque quando apareceu o gigante, queridos, o gigante amedrontando o exército do Deus vivo, todos os irmãos dele que era capacitado a enfrentar, estava tudo tremendo de medo. O próprio rei Saul, que foi ungido para destronar, estava com medo. Por quê? Por quê? Porque eu acredito que eles não conseguiam vencer os 2 primeiros inimigos. Vou repetir: um exército e o rei não conseguia vencer o egocentrismo e o ressentimento e a mágoa. Mas alguém que ninguém dava nada por ele, ele aprendeu as revelações no secreto. Escreve Salmos 23, revelações de Jesus, o bom pastor, que dá vida pelos ovelhos. E quando Davi, ele vai obedecer o seu pai, que fala para ele: vai lá, leva queijo. Oh, que coisa linda. Eu nasci em Limeira e 10 anos estou em Muzambinho, considero mineiro. Quem gosta de queijo aí? Eita glória. Tem queijo aí, pastor? Vai lá, leva queijo para os seus irmãos, leva para o rei. Ele vai lá, obedecendo à vontade, fazendo com alegria. E chega lá, ele vê a cena, o gigante amedrontando e todo mundo comendo. Eu quero dizer para você que esses inimigos, eles são em nós. Nós devemos ter a ousadia para vencer, porque somente quem vence o egocentrismo, ressentimento e a mágoa está apto e capacitado para destronar a potestade que Jesus chamou de mamon, riquezas. Deus quer contar com filhos nesse tempo para dizer que não, meu Deus não é mamon, não, meu Deus não é riqueza, o meu Deus é o Senhor dos exércitos. O dinheiro não me compra. E Davi, quando ele fala: eu vou, não tem ninguém para ir, eu vou, e leva diante de Saul, nós vemos o texto que nós lemos. Saul preocupado: não, de forma alguma,
Você é muito jovem, ele já é experiente, você não sabe nada de guerra. O gigante Golias, desde pequeno, ele sabe muito, se tacar você lá, você vai morrer. Aí Davi vai contar para Saul a experiência do leão e a experiência do urso. E Saul vai observar e ver que é algo impossível. Eu falo com experiência própria. Parece que esses gigantes são impossíveis de vencer. O egocentrismo e o ressentimento. Mas o que a palavra de Deus fala, que para o homem, aquilo que para o homem é impossível, para Deus tudo é possível. Quando Saul, ele ouve que Davi venceu aquilo que aparentemente era impossível, que soldados preparados não tinham vencido. Então ele meio que não tem ninguém para ir, ele está com medo, não vai, não tem nenhum soldado que vai. E ele então tá. Aí ele fala assim, então tá. Então pega lá a minha armadura. Então vai. E é colocada a armadura em Davi, você sabe que não tem nem como ele andar. O que eu quero dizer para você é que armas humanas, capacitação humana, não te protege desses inimigos, porque não protegeu Saul. Quem está pegando? Só armas espirituais que vai vencer esses inimigos. Davi fala, não tem como. E você sabe o decorrer da história, que Davi, ele com seu cajado, com seu alforje, ele pega 5 pedras, representando essas 5 pedras, os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Porque a unidade, e eu creio que Deus está levantando esse tempo, de cada um com seu propósito, seu ministério, seja apostólico, profético, evangelístico, pastoral ou mestre, naquilo que Deus te chamou. Nós estamos todos num propósito para destronar principados, para destronar aquilo que está afrontando o exército do Deus vivo. E quando nós comentamos sobre isso, remiro o quanto é difícil reunir. Eu sei lá na realidade da nossa cidade e região, chamar pastores para caminhar e sentar à mesa. Mas eu vejo quanto eu fui curado na mesa. Os cafés que nós fazemos lá em Muzambinho, na região lá também, quanto a cura, a remissão, a restauração do propósito. E quando nós olhamos e analisamos que parece ser realmente coisas, como pastor, praticar essa palavra de verdade, o conselho que eu te dou é: devemos seguir o exemplo de Jesus. Como que eu vou conseguir praticar, vencer esses inimigos? Seguir os exemplos de Jesus. Como na tentação em Mateus 4. O que vai acontecer ali? Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Ele tinha um propósito específico. O inimigo aparece para ele dizendo: tu és filho de Deus, ore para que essas pedras transformem em pão. Parecia algo espiritual, orar, transformar. Mas ali o inimigo era: pense em você, não pense no propósito. E Jesus nos ensinou que o propósito tem que continuar. E ele disse, como Pedro: para onde iremos nós? Só tu tem palavra. E Jesus disse, de que forma? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus aprendeu a vencer esse inimigo pela palavra. Você está ouvindo a palavra? Quem está ouvindo a palavra nessa manhã, nesse dia? Você vence pela palavra. Você vai continuar no propósito. Quando tiver propostas para você, pensar em você, porque ali, olha, como você alimenta, você precisa se alimentar.
Você. Mas Jesus falou: não, eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no propósito que o meu Pai me confiou. E você vê ali, o inimigo continuou, e ali ele fala para Jesus, colocou num pináculo no alto do templo, e fala: lança-te daqui, porque está escrito então que os teus anjos vai guardar para que você não tropece, não vai deixar que você aconteça mal algum com você. Aí Jesus usa a palavra: não tentarás o Senhor. O que tem a ver com isso, pastor? Tem a ver como se aconteceu com Jesus. Chegou isso, o testemunho que eu contei, pensamentos de morte. E a falta de perdão, ela é uma prisão que você vai entrando, vai se aprisionando, a ponto de você chegar a viver a um estado de isolamento e até mesmo depressão. E aí tem a ver com a alma. Enquanto ali na primeira tentação tem a ver com o corpo, nós somos corpo, alma e espírito, e Jesus está falando para o inimigo que ele não vai alimentar o corpo porque tem um propósito, não está pensando nele. E aqui na alma, as nossas emoções, a questão do perdão ou não, nós devemos entender que Jesus Cristo, Ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus. O que eu quero falar, liberar para você, se você tem algum ressentimento, mágoa contra alguém, não tente o Senhor, porque Deus só perdoa quem perdoa. Vou repetir: Deus só perdoa quem perdoa. Aprendemos com Jesus: não tente o Senhor teu Deus. Eu vou continuar do meu Deus conhece o nosso coração. E a outra proposta para Jesus, você sabe que Ele mostrou as riquezas. O inimigo mostrou a riqueza do mundo. Tudo isso eu te dou se você prostrado me adorar. Tentou no corpo, na alma, nas emoções, e agora no espírito, oferecendo dinheiro, riquezas. Jesus, Ele aceitou a proposta, sim ou não? Não. Porque quando você vence o primeiro inimigo, você vai se tornando cada vez mais forte. Mas o problema é que se você não vencer o primeiro inimigo, nunca que você vai conseguir vencer o segundo ou o terceiro. Eu quero fazer acontecer, eu quero... Queridos, numa escada, você nunca pode já subir o degrau, o terceiro degrau, como temos aqui. Eu não tenho como eu colocar o meu pé aqui em cima. Eu tenho que começar pelo primeiro degrau. Então o primeiro inimigo, vença o egocentrismo com o exemplo de Cristo. Você venceu, você está apto e capacitado como Davi, como Jesus, para agora vir, amargo ressentimento. Agora você vai ter mais força, você também vai vencer o segundo inimigo. E agora, quando parecer aquilo que é mais impossível, você já tem experiência, e você vai falar: isso é fichinha para o meu Deus. Como Davi falou para aquele gigante: quem és tu para afrontar o exército do Deus vivo? E Jesus fala: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Por que nós precisamos vencer os inimigos? Esses inimigos, para sermos filhos maduros. Sermos filhos primogênitos, que na ausência do Pai nós nos tornamos responsáveis. Que nós podemos ser jardineiros para cultivar o reino, a cultura do reino dos céus. Devemos deixar de ser filhos imaturos para se tornar filhos maduros. Não seja mais uma criança, um bebê, como Paulo fala. Devemos crescer, deixar de ser menino, crescer na graça e no conhecimento. E quando eu e você vencemos essas batalhas, destronamos
o egocentrismo, o ressentimento e o amor ao dinheiro. Porque não tem problema você ter dinheiro, mas o problema é você servir o dinheiro, amar. Eu quero concluir que o nosso exemplo é Jesus. Ali naquela cruz, nós vemos Mateus 4, Jesus vencendo na tentação para cumprir o propósito e manifestar o reino dos céus. Quem entendeu, diga amém. Mas agora estou vendo Jesus foi para aquilo que ele veio, para ser crucificado, para nos dar um caminho de volta ao Pai, para ser o primeiro de muitos irmãos. Unigênito deixou de ser unigênito para ser primogênito, o primeiro de muitos irmãos. A partir de Jesus, ele estava levantando filhos maduros aqui na terra para manifestar o reino dos céus. E lá naquela cruz, ele se preparou, como foi falado aqui ontem pelo pastor Elinho. Ele chegou até o final do seu propósito, ele se preparou para a cruz, ele está lá na cruz, e lá naquela cruz estão querendo tirar, até no último instante, Jesus da cruz. Como, pastor? Quando Jesus estava naquela cruz, os religiosos diziam: olha, salvou a tantos, e não pode salvar a si mesmo. Tu não és aquele que dizia que era o Cristo? Desça da cruz e vamos crer em você. As pessoas passavam zombando dele. Não pode salvar a si mesmo. 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 Mas entendemos que Jesus não veio para salvar a si mesmo, porque ele não precisa de salvação. Ele veio para salvar uma humanidade que se arrepende. Aquele que quer seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E Jesus lá naquela cruz, sendo difamado, os ladrões, um falando mal, Jesus libera uma palavra do segundo inimigo. A mágoa, o ressentimento querendo vir, as emoções querendo vir, sendo difamado, machucado. Aí ele libera: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E ele vence o segundo inimigo também na cruz. E quando ele fala: em tua mão entrego o meu espírito, está consumado. O que significa isso? Está pago o alto preço. Eu paguei a dívida, eu paguei com o meu precioso sangue. Não tem riquezas nesse mundo que é mais valioso do que o sangue poderoso de Jesus. E aquele sangue que quando a lança entrou na costela, saiu água misturada com sangue. O primeiro milagre de Jesus transformou a água em vinho, que representava o sangue. E quando a lança entra, agora a transformação ao inverso, porque Cristo é essa água que nós podemos beber, saciar a nossa sede e vencer o egocentrismo, e vencer a mágoa e o ressentimento. Por isso não embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque a partir do momento que Ele cumpre o propósito, a promessa vem do Espírito sobre nós. E o mesmo Espírito que estava em Jesus, que conduziu Jesus ao deserto e venceu os inimigos,
que esteve presente com Jesus manifestar, é o mesmo Espírito que está comigo e está com você. Coloque-se de pé. Ministério de louvor, fique na liberdade para juntos adorar. Eu entendo que essa palavra não é porque eu entendi e venci alguns momentos, eu não tenho que continuar lutando, porque que Jesus tinha que vencer por nós, Ele já venceu. E Gálatas 5 vai falar que há uma luta entre a carne e o espírito. E você pega a vida de Davi, você percebe que na sua caminhada ele teve momentos que ele deixou que o egocentrismo tomasse conta do coração. Você percebe que eu e você devemos continuar no propósito. E para você, pastor líder, você cristão que entende que esses inimigos, ou ele vai te tirar do propósito, você ainda não viveu o propósito, vai impedir que você viva. E você quer ser fortalecido pelo esse Espírito da graça para você vencer esses inimigos. Eu te convido você a aproximar do altar enquanto adoramos ao Senhor. Nós queremos orar para que esse Espírito nos enche, para que nós possamos permanecer. Eu creio que aqui tem filhos e filhas para ser jardineiro. Jesus foi confundido quando ressuscitou como um jardineiro por as mulheres que já o conheciam, porque o propósito é cultivar o teu reino por onde nós fomos. Nós precisamos manifestar o teu reino, mas tudo aquilo que está entupido dentro de nós, nós devemos deixar o fluxo da graça ir. Papai, nos encha do teu Espírito, para que o inimigo do egocentrismo não nos vença. Nos encha do teu Espírito, para que o inimigo da mágoa, do ressentimento não nos vença. Nos encha do teu Espírito, para que mamão, as riquezas, o amor, o dinheiro não nos tire do propósito.